Caríssimos amigos, hoje nós devemos abordar, na sequência das aparições de Fátima, nós devemos abordar como é que transcorreram as vidas dos pastorinhos, estando eles com a posse da mensagem de Fátima. Nossa Senhora apareceu, deu a eles a mensagem, e agora o plano da mensagem ia se desenvolver. Cada um deles com um papel específico. Hoje nós devemos ver a Francisco Marto, que atualmente São Francisco. Como é que se deram as coisas com ele? O que aconteceu com ele? Bom, ele nasceu no dia 11 de junho de 1908. É interessante a coincidência, do mesmo ano que nasceu o Dr. Plínio. Lembram-se que logo no começo, na primeira aparição, a Lúcia pergunta a Nossa Senhora se eles também iriam para o céu. E horas tantas ela pergunta, e o Francisco, se ele também iria para o céu? E Nossa Senhora diz, sim, mas tem que rezar muitos terços. Bem, aqui começa uma questão que é todo um problema, que nós vemos que a questão da conquista do céu. Quando Nossa Senhora apareceu para o Francisco e para os outros dois, para as duas meninas, todos tinham já comungado uma vez da mão do anjo. Lembra-se que isso sucedeu na terceira aparição do anjo. Ora, portanto, ele não devia estar em estado de pecado mortal. Na ocasião, tanto que ele comungou do anjo, senão o anjo não poderia ter dado para ele a comunhão, como também ali, porque Nossa Senhora não apareceria uma pessoa em pecado mortal. É muito pouco provável para o tipo de aparição que foi. Ela escolheu 3 crianças exatamente por serem muito inocentes, preservadas e tudo. Bom, o anjo apareceu e preparou as 3 crianças para as aparições de Nossa Senhora. Era a missão dele. Logo, Francisco devia estar em estado de graça. O Marto lhe diga que ele devia estar em estado de graça ali. Mas veja como Nossa Senhora disse que ele precisava pagar seus pecados veniais. De que maneira? Rezando muitos terços. É bom nós refletirmos, porque normalmente as pessoas que ouvem essas reuniões são pessoas que já não são mais crianças. E quantos pecados veniais nós temos acumulados ao longo de nossa vida, e que nós não nos damos, às vezes, conta, e não damos muita importância para isto, e consideramos que o pecado venial, como não nos condena diretamente, é uma coisa de menor importância. Não. O pecado venial é tão grave, que mais grave do que ele, só o pecado mortal. Pois bem, nós precisamos, então, ter presente isto, que nós precisamos ressarcir os nossos pecados veniais. Depois, lembro também que dentro desse ressarcimento das dores que eles tiveram que sofrer, Nossa Senhora até os advertiu que eles iam ter muito que sofrer. Logo antes da 4ª aparição, em agosto, eles foram presos pelo administrador de Ourém. Esse administrador de Ourém tentou de todas as maneiras fazê-los contar o segredo. E como eles recusassem, ele ameaçou. Se não contarem o segredo, eu vou mandar fritá-los todos em azeite, um depois do outro. Bem, aí já o Francisco, ele disse, se nos matar, vamos para o céu junto de Nossa Senhora. Quer dizer, resolvido a não contar o segredo. Agora, vejam que aqui já tinha uma ação da graça que já tinha começado neles, nesse, vamos dizer, período que foi desde as aparições do anjo até essa hora, que foi em agosto, eles rezando muitos terços, sobretudo Francisco, ele é que é o nosso foco hoje, que ele já estava em condições de enfrentar a morte de martírio. Bem, a irmã Lúcia dizia que o Francisco
pareceu ser o que menos se impressionou com a vista do inferno. Aqui também é bom chamarmos a atenção. A vista do inferno deve ser uma coisa pavorosa. Por que Nossa Senhora quis mostrar o inferno? Exatamente para incutir temor de se cair no inferno. Se o homem não tiver temor de castigo, ele erra. É muito difícil que um ser humano, só com o gosto do bem, com o gosto de praticar a virtude, que ele não peque. Ele precisa ter também o temor de Deus, o temor da justiça de Deus. E deve amar a justiça de Deus. Por que eu digo isto? Porque todas as aparições, nós vamos ver que a preocupação de Nossa Senhora era de salvar as almas. Ela pediu conversão para os pecadores. Então, para eles rezarem pedindo a conversão dos pecadores. As orações que o anjo ensinou foram orações dos pecadores. O homem ou Jesus é oração pelos pecadores, não? De levar as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Almas, almas. Eu digo isto por quê? Porque se criou uma ideia de que o mais importante é o corpo. O mais importante é ajudar o próximo, dando comida, dando tratamento médico, remédio, dando ajudas materiais. E há muito tempo se despreza o cuidado com as almas, a tal ponto que o relaxamento na prática dos mandamentos está colossal. Bom, o Francisco, como as outras duas, mas como ele é o nosso foco, quem olha a fisionomia do Francisco, percebe no olhar dele uma profundidade de compreensão e de cogitações e de união de alma com Nossa Senhora, por onde ele transsuda essa união de alma com Nossa Senhora. E, portanto, também com o Nosso Senhor, porque absolutamente não há diferença entre a união com Nossa Senhora e a união com o Nosso Senhor. Nossa Senhora jamais rouba alguém de Nosso Senhor. Isso nos ensina São Luís Maria Grignon de Montfort. É uma idiotice dizer que Nossa Senhora desvia de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor prefere que nós vamos a Ele por Nossa Senhora do que diretamente. Que ela nos faz sermos mais bem recebidos por Ele se formos através de Nossa Senhora. Bom, mas aí, por outro lado, a irmã Lúcia dizia o seguinte, que o que mais impressionava ou absorvia o Francisco era Deus, a Santíssima Trindade, nessa luz imensa que nos penetrava no mais íntimo da alma. Então, Deus Nosso Senhor, Nossa Senhora, fez os pastorinhos sentir essa presença sobrenatural. E isto os inundava enormemente. E o Francisco era especialmente sensível a isto. Não é? E ele viu o inferno, tudo, e não ficou assim tão abalado quanto as outras por causa desse alto nível místico que ele já tinha alcançado. Bem, isso não impediu que em outras ocasiões que ele teve visões de menor porte, ele teve muito medo do demônio e de ter visto o demônio. Então ela descreve uma cena dele assim: andávamos um dia num lugar chamado Pedreira, e enquanto as ovelhas pastavam, saltávamos de penedo em penedo, fazendo ecoar a voz no fundo desses grandes barrancos. O Francisco, que, como era seu costume, retirou-se lá para a concavidade de um penedo. Ele sumia e ficava quietinho. Passado um bom bocado de tempo, ouvimos-lo gritar e chamar por nós e por Nossa Senhora, quer dizer, estava apavorado. Aflitas pelo que lhe teria acontecido, começamos a procurá-lo chamando por ele. Onde estás? Ele fala, aqui, aqui. Mas ainda nos levou tempo para encontrá-lo. Por fim, lá demos com ele, diz a Lúcia, a tremer de medo, ainda de joelhos, que, aflito,
nem arte tinha tido para se pôr de pé. Que tens? O que foi? Com voz meio sufocada pelo susto, lá disse: era um daqueles bichos grandes que estavam no inferno, que estava aqui a deitar luz, a pôr fogo. Não? Então ele viu um demônio e ficou apavorado com este demônio. Bom, por outro lado, para ver que grau de virtude ele chegou, se diz que as pessoas que queriam saber de um monte de coisas, estranhos que tomaram conhecimento dos 3 pastorinhos, aborreciam muito ele com perguntas. Né? Uma das prediletas era a que se faz a todo menino em toda parte do mundo. O que pretende ser quando crescer? Tal pergunta para ele exigia uma série de explicações. Certa vez, 2 senhoras, curiosas, interpelaram ele. Queres ser carpinteiro? Não, senhora. Médico, então? Oh, não. Já sei que gostarias de ser padre. Não. Que? Não gostarias de dizer missa? Não queres ouvir confissão, rezar na igreja? Não, senhora, eu não quero ser padre. Então o que queres tu ser? Não quero ser nada. Não queres ser nada? Não, quero morrer e ir para o céu. Vejam como ele já estava no tal desapego das coisas da terra, que a preocupação dele era ir para o céu. Eu quero estar em condições para, na hora que Nossa Senhora vir me buscar, ela me pegue e me leve para o céu. Francisco não desejava ir à escola com Jacinta e Lúcia. Por quê? Se ia logo para o céu, então ele não tinha preocupação de ir para a escola com elas. Gostava, porém, de acompanhá-las até a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, em Fátima. É a igreja principal da vilazinha de Fátima. Eu acho que naquela época só tinha aquela, só uma. Dizia então: olhem, vou para a escola, que eu fico aqui pertinho de Jesus escondido. Ele se referia a Nosso Senhor no sacrário como Jesus escondido. A mim não me adianta nada aprender a ler e escrever. Vou morrer logo e irei para o céu. Quando voltarem, chamem por mim. A igreja estava em obras, né? E o Santíssimo Sacramento tinha sido transportado do altar-mor para um altarzinho à esquerda, logo à entrada. E aí o encontrávamos na volta, disse Lúcia. Francisco costumava passar dias inteiros ajoelhado, olhos fitos no tabernáculo onde Nosso Senhor esperava que alguém o fosse visitar. É muito bonito. E essa maneira de se conseguir estar ali detido, atraído pelo sacrário, é uma graça muito grande. E já um indício de santidade grande. E ele fazia isso da maneira correta. Não é como, às vezes, certas pessoas procuram fabricar uma emoção como se elas tivessem muita devoção ao Santíssimo Sacramento. Não. Ele tinha uma força interior nele que o levava a prender-se a estar sempre diante do Santíssimo. E isso me fez recordar uma consideração muito pungente para qualquer um de nós, que Nosso Senhor fez para Josefa Menendez. Na realidade, foi uma queixa, que ele diz: eu fico no sacrário horas, dias, como um divino prisioneiro, esperando que alguém venha me fazer uma esmola de amor. Às vezes a pessoa vai e reza, mas se esquece de fazer a Nosso Senhor a dádiva que deve ser dada. Como é que é isto? Então imagina, a pessoa está com um problema, passa diante de uma igreja, vou pedir a Nosso Senhor a solução desse problema. Vai, ajoelha, fala: meu Jesus, ajudai-me a resolver tal coisa, tal outra, e a minha saúde, e a minha situação financeira, me ajude, me ajude, me ajude. Levanta e vai embora. Nunca um dito diferente. Meu Jesus, eu vos adoro, eu vos amo, acima de todas as coisas. Vós sois o meu Criador, o meu Redentor, vós sois meu Deus, e por isso eu vos adoro. Operai em mim aquilo que vós desejais de mim.
e dai-me força para corresponder a tudo aquilo que vós quereis de mim. Bom, Francisco ficava ali consolando Nosso Senhor e não se consolando. É importante compreender isto. Foi assim que, sem direção espiritual de ninguém, que o Francisco aprendeu a meditar. E ele atingiu um alto grau de união com o Nosso Senhor, do Nosso Senhor sacramentado. Podia ter chegado a ser um perfeito contemplativo e a ter êxtases. Foi com o próprio mestre, quer dizer, Nosso Senhor, que aprendeu as lições que ensina Santa Teresa no seu livro Caminho da Perfeição. Esta oração sublime requer muito amor, gosto pela solidão, desapego, esquecimento de si e mortificação. Portanto, não é pula-pula, não é provocando sensibilidades artificiais que a pessoa demonstra um profundo amor e profunda união com Nosso Senhor. Mas é desta maneira como nós descrevemos no Francisco. Ele não ostentava os seus sentimentos de piedade. Quer dizer, ele não dizia, olha, eu sinto tal coisa, eu fiquei tanto tempo assim, tive tal consolação assim, compreendi tal coisa de Nosso Senhor. Não, ele não dizia. Ele ocultava isso até da Jacinta, que era a irmãzinha dele. Certos dias depois da escola, as meninas o perderam de vista na serra. Encontraram-no muito tempo depois, prostrado no chão, imóvel, atrás de um muro de pedras. Quer dizer, ele se escondia, elas perderam ele de vista. Onde é que ele estava? Ele estava consolando a Jesus escondido. Por que não vieste rezar conosco? As duas perguntaram. Prefiro rezar sozinho, pensar e consolar Nosso Senhor. Ele está tão triste. Esta é uma coisa que não se apregoa. Nosso Senhor está alegre ou está triste? Hoje se diz, Nosso Senhor quer nos fazer felizes. Como se a gente ser feliz é não pensar que ele está sendo ofendido, que ele está sendo esbofeteado, que ele está sendo ignorado, que ele está sendo, de todas as maneiras possíveis, ele está sendo agredido. Não, ele quer nos fazer felizes. Não pensemos essas coisas, não é verdade? Se eu quero ser de Nosso Senhor, eu devo querer consolá-lo da tristeza que o mundo hoje, supercarregado de pecados, provoca. Bem, por outro lado, nós vemos como a reza do terço operou a santificação do Francisco. Em muito pouco tempo, isso é comentário de Dr. Plínio, e o elevou aos páramos da contemplação. Se nós rezarmos os nossos terços com recolhimento, com piedade, com esmero, Nossa Senhora nos ajudará muito a elevar-nos na virtude. Não digo que vai acontecer conosco o que aconteceu exatamente com o Francisco, mas algo nessa linha ela vai operar, ela vai aumentar nosso amor por ele, por ela, pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria e daí para fora. Bom, um dia a Lúcia perguntou para ele, Francisco, gostas mais de consolar Nosso Senhor ou de converter pecadores e salvar as almas do inferno? Ela não avaliava muito o sentido profundamente teológico desta pergunta. O Francisco respondeu sem hesitar, gosto mais de consolar Nosso Senhor. E realmente é mais importante para a alma que está naquele alto grau de mística, ela consolar Nosso Senhor. Não quer dizer que ela vai desprezar a salvação das almas. Mas veja bem, fica mais uma vez claro que o objetivo principal das aparições eram as almas. Eram as almas. Bem, não te lembras mais de como Nossa Senhora ficou triste no mês passado, quando disse que não ofendêssemos mais a Nosso Senhor, que já estava tão triste com tantos pecados?
disse o Francisco para ela. Quero consolar Nosso Senhor primeiro e depois converter os pecadores para que não o ofendam mais. Eu insisto que essa preocupação de que não se peque contra Nosso Senhor é pequena. Qual é o único pecado que hoje se diz que habitualmente se considera que é um pecado? É não se preocupar com os pobres, não se preocupar com a pobreza dos pobres, não se preocupar em ajudar os pobres. Ora, é mais importante ajudar os pobres espiritualmente, fazê-los católicos fervorosos, porque aí eles rezarão e eles conseguirão de Deus tudo aquilo que eles necessitam. Porque Nosso Senhor, ele disse no Evangelho, olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam, nem tanto nem Salomão se vestiu como eles. Essa ideia de que a gente deve dar auxílio material para os pobres e não colocar como principal, muito acima, o lado espiritual, é completamente falha. Porque Nossa Senhora, aqui uma das provas é essa, em Fátima, ela falou de salvação das almas, de conversão dos pecadores. Ela não falou de pobres. Pobre sempre existirá, tereis entre vós, disse Nosso Senhor. E nós devemos tratar os pobres como ajudá-los tanto quanto possamos. Mas o mais importante é o lado espiritual. E esse lado espiritual não se trata. Certo dia estava demorando tanto que Jacinta pensou que estivesse perdido. Francisco, Francisco. Ninguém respondia. Descobriram-no finalmente imóvel, atrás de um monte de pedras, prostrado rezando. Mas não respondeu. Ficou espantado quando as meninas o sacudiram. Levantou-se finalmente, mas parecia não saber onde estava. Explicou que ficara rezando a oração do anjo e tinha depois pensado muito e ficara assim esquecido. Quer dizer, ele foi absorvido pelos pensamentos da contemplação dele e aí ele ficou esquecido e saiu fora do tempo, vamos dizer assim. E ele foi encontrado deste jeito. E não ouviste Jacinta chamando por ti? Disse a Lúcia. Eu? Não ouvi nada. Por outro lado, ele não se poupava quando podia livrar alguém do sofrimento ou do pecado. A caminho da escola, outra vez, a Lúcia encontrou-se com Teresa, que era irmã da Lúcia, a irmã mais velha da Lúcia. E estava recém-casada e que morava em Lomba, num vilarejo que não devia ficar muito longe dali. Vinha fazer um pedido de orações, quer dizer, a Teresa vinha pedir orações ao Francisco. O filho de uma senhora havia sido preso e acusado falsamente de um crime muito grave. Ia agora ser exilado ou preso por não sei quantos anos. Depois que Teresa saíra da casa da mãe, Lúcia contou aos outros dois o que ouvira. Francisco ficou visivelmente comovido. Ao chegarem a Fátima, disse: olhem, enquanto vocês duas vão para a escola, eu fico com Jesus escondido e vou pedir essa graça. Quando terminaram as aulas, as duas meninas encontraram-no ajoelhado diante do Santíssimo, como sempre. Falaste a Nossa Senhora sobre o caso? Perguntou Lúcia. Falei sim. Podes dizer à tua irmã Teresa que o moço voltará para casa daqui a alguns dias. E assim aconteceu. Veja bem, um menino de 8, 9 anos. Uma coisa que é interessante ver é a respeito da primeira comunhão dos dois. Teve um dia, foi marcado para um exame e para ambos fazerem a primeira comunhão. A Lúcia já tinha feito. Então, tinha um padre chamado Padre Ferreira. Ele achou melhor esperarem mais um ano. É incrível como as pessoas empurram assim, anos para frente a Sagrada Comunhão, a primeira comunhão, sendo que São Pio X, ele diz que as crianças deviam comungar logo que tivessem o uso da razão, para evitar que elas pecassem mais. E a criança, quando ela comunga com 12, 13 anos, ela já cometeu muitos pecados, ainda mais no mundo de hoje.
Bom, Jacinta finalmente conseguiu passar no exame em maio de 1918. Mas Francisco atrapalhou-se em certo ponto do credo, na hora de rezar o credo, e não conseguiu passar. Desta vez voltou para casa chorando. Já era bastante penoso o fracasso para um menino de 10 anos. E a irmãzinha dele tinha passado. Ela aí devia ter 8 ou 9. E mais triste ainda, sentar-se com os adultos nessa linda manhã de primavera para assistir sua irmãzinha comungar sem ele. Mas a cruz, a dor da separação, é habitual aos queridos de Deus. E Francisco suportou-a corajosamente, enquanto repetia sua oração: é por vosso amor, ó meu Jesus. Quer dizer, aquela humilhação, aquela dor de não poder comungar, mas também de que a irmãzinha dele mais nova conseguiu passar e ele não conseguiu. Ele ofereceu isso a Nosso Senhor. É por vosso amor, ó meu Jesus. Isso é muito bom porque nos mostra como é que nós devemos conviver, vamos dizer assim, com o Santíssimo Sacramento, com Nosso Senhor Jesus Cristo. Um pouco antes da Quaresma de 1918, alguns amigos pediram a Lúcia que organizasse uma festa para a semana do Carnaval. Claro que essas festas de Carnaval daquela época eram coisas muitíssimo mais recatadas, muitíssimo preservadas, em comparação com o que acontece hoje. E já desde não sei quanto tempo já deixou de ser absolutamente frequentável. Costumava um grupo de rapazes e moças encontrarem-se em determinado lugar, levando azeite, pão e carne de casa, e assim festejarem e dançarem até alta noite. José Carreira e sua esposa ofereceram a casa para essa brincadeira, que prometia ser a melhor do ano. Começaram a chegar as raparigas da Moita, de Fátima, de Silva dos Currais, Lomba, Pederneira, Cura de Pera, Coisa Velha, são nomes portugueses muitíssimo pitorescos que quando a gente anda por lá vê escritos assim. E de toda a parte da serra. Diz a Lúcia: recusei a princípio, mas levada por uma condescendência covarde, aceitei diante dos pedidos e instantes. Quer dizer, vamos, vamos, vamos. A consciência de Lúcia não estava em paz, e ela contou aos primos, Francisco e Jacinta. O olhar profundo dos olhos negros de Francisco tornou-se cada vez mais severo. Então, tu voltas a essas brincadeiras e divertimentos? Esqueceste a promessa de não tomar parte nessas coisas? Diz a Lúcia: eu não quero ir, mas não vês como não param de pedir-me? E eu não sei o que fazer. Não sabes o que fazer? Toda a gente sabe que Nossa Senhora te apareceu. Dize somente que por causa disso prometeste não dançar mais e que não vais. Depois poderemos fugir durante estes dias para a Gruta do Cabeço e ninguém nos encontrará. Esse foi o local onde o anjo apareceu para eles na primeira e na terceira vez. E no dia da festa foram os três para a cova da Iria rezar o terço. Veja com que firmeza ele admoestou a prima. O coração do pai e da mãe ficavam despedaçados ao ouvirem o pequeno receber com alegria essa doença como prenúncio da viagem que Nossa Senhora lhe prometera. O que é isto? Tanto Francisco quanto a Jacinta, eles morreram da gripe espanhola, na época que dizimou muita gente, e também lá em Portugal. E ele comentava que ele ia para o céu, que Nossa Senhora viria buscá-lo e tudo. E os pais, então, ficavam com os corações despedaçados de ver com que alegria ele dizia que essa doença ia levá-lo para o céu. Ficava num estado tal de fraqueza que se movia dificilmente, mas nunca se queixava. Nunca se queixava. Se eu lhe dava leite, diz a Olímpia, que era a mãe dele, bebia o leite. Se lhe dava ovo, comia o ovo. Pobrezinho. Tomava os piores remédios sem uma careta. Isto nos dava esperanças
que tudo iria bem. Pensa que foi assim? Estava sempre a dizer-nos que não valia a pena, que Nossa Senhora viria buscá-lo para o céu. Vejam que maravilha esse desprendimento das coisas da terra. E essa era a verdadeira felicidade que Nosso Senhor prometeu àqueles que fossem dele. Eu serei eu mesmo a vossa recompensa demasiadamente grande. A única tristeza que sentia era por não mais poder ir à igreja de Fátima fazer a sua visita diária a Jesus escondido. Bem, pouco a pouco a febre do Francisco começou a baixar e o pulso a ficar mais forte. Lá pelo Natal começou a levantar-se por instantes, apesar de pálido e fraco, e mesmo a andar um pouco. Ao começar o ano novo, parecia estar quase bom. Em janeiro, foi até a Gruta do Cabeço rezar a oração do anjo. Um dia ia rezar na cova, outro no Cabeço, em Valinhos. Apesar da dor de cabeça, foi uma vez até Fátima e ficou bom tempo de joelhos diante do altar, consolando a Jesus escondido pelo abandono do mundo. Respondia pacientemente às perguntas sem fim dos peregrinos. Isso nem sempre era fácil. Encontrou certa tarde ao voltar de Valinhos a casa cheia de gente que trouxera terços, crucifixos, medalhas e outros objetos para que os benzesse. Eu não posso benzer isso, nem vocês tampouco, disse em tom severo. Só os padres podem benzer. Os visitantes saíram depressa, mas insultando-o de longe. A gente vê esse pessoal muito simples, muito tosco, achando que ele poderia benzer. Mas, por um lado, é que a fama de santidade dele já tinha subido tanto que também ele podia dar uma benção. Não era a mesma benção de um sacerdote, mas ele podia dar uma benção que o pessoal acreditava que aquilo faria algo operaria nos terços dos objetos e que faria bem a eles. No fim de janeiro, caiu doente outra vez, com febre alta. Tio Marto, que era o pai dele, como sempre, tratou de ver as coisas com bons olhos. Não é nada, Francisco. Vais ficar bom novamente, como da outra vez. Ainda has de ser um homem forte, vais ver. Não, replicava o pequeno. Nossa Senhora virá logo. A madrinha Teresa era uma das que tentava inculcar-lhe ânimo e esperança. Prometera, se o menino sarasse, depressa, dar o peso dele em trigo para os pobres, com a intenção de comover Nossa Senhora. Nossa Senhora não recusaria atender tal pedido e aceitar tal promessa. Não é preciso se incomodar, disse o Francisco, calmamente. Nossa Senhora não lhe vai dar essa graça. Piorou alguns dias depois e voltou para a cama. Na próxima exposição, nós veremos o que aconteceu daí por diante.